pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a nossa mesa sobre a agenda e as perspectivas internacionais da região Centro-Oeste. Vou começar apresentando, os nossos palestrantes. A primeira palestrante é a Charmaine Alves. Ela é analista de relações internacionais, possui MBA em negócios internacionais, trabalhou na assessoria da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, CEO do primeiro e único escritório de consultoria internacional do Estado do Mato Grosso do Sul, e ela possui habilidades linguísticas em inglês, espanhol, francês, mandarim e coreano. O nosso segundo palestrante se chama Luciano Perillo. Ele é formado em Relações Internacionais na PUC Goiás e pós-graduando em Gestão de Relações Internacionais. Ele é coordenador de Relações Internacionais e do Núcleo de Línguas do Instituto Federal de Goiás, onde atua construindo políticas de internacionalização e prestando assessoria internacional nos contextos do ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e gestão. Tem experiência com projetos de cooperação internacional e é cofundador da Rede Goiana de Internacionalização, rede de profissionais que contribuem para a internacionalização do Estado de Goiás, visando o desenvolvimento regional sobre as perspectivas de ações globais com impactos locais. E, por último, a nossa última palestrante se chama Thaís. Ela tem passagem pela área de cooperação e assuntos multilaterais no antigo Ministério da Cultura, pela assessoria de assuntos federativos e parlamentares, do Ministério das Relações Exteriores, o MRE, e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, compondo a equipe voltada à promoção da Agenda 2030 e dos ODS. Ela foi trainee da gestão pública pela Vetor Brasil e atualmente é mentora do programa Vetores Impulsionando o Governo. E desde 2018 tem atuado como assessora especial e gestora de projetos no Escritório dos Assuntos Internacionais do Governo do Distrito Federal. Então, para iniciar a fala, vamos iniciar, por favor, com a Charmaine. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Bom dia, estou ouvindo sim. Bom dia, estão todos me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, estou ouvindo sim, pode falar. Ok. Pessoal, muito bom dia, agradeço muito pelo convite, pela realização do Integre, também a compor aí a mesa desse FONAPA, né? Obrigada, Henrique. Bom, eu tenho mais uma verdade ainda, pelas relações internacionais ainda serem uma profissão muito nova e tendo aí universidades, faculdades crescendo aí em território brasileiro, nem todas conseguem serem contempladas de matérias, assuntos sobre diplomacia. Eu digo isso de carteirinha porque a minha universidade foi uma dessas. Então, eu acredito que tenha muitos estudantes ainda aqui, né, que gostam desse assunto. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dar um pequeno conceito sobre a paradiplomacia, né, que ela tem o papel de estimular e fomentar as relações internacionais
de subnacionais onde tenham interesses, né? Municípios, entidades, grupos setoriais, as próprias ONGs têm em comum essa representação do fomento. Os municípios devem ter interesse de inserir essas empresas, né, no cenário internacional, na globalização, expandindo seus negócios para o mundo, levando o conhecimento dessas empresas mundialmente, né, a sua marca e o seu município de origem. Traz uma série de benefícios, o crescimento, né, das marcas e também das margens de lucro e competitividade, principalmente, elas são sem precedentes, né? E claro que também isso vem ressaltar, né, espirrar, vamos assim dizer, na própria sociedade, a socioeconômica. E a paradiplomacia não tem uma legislação própria, infelizmente, no Brasil, como acontece em alguns países, onde há uma legislação em que regulamenta, né, até onde a atividade paradiplomática do analista de relações internacionais, ela pode ir. Então, a sua atuação aqui no Brasil, ela é de acordo com as diretrizes da política externa, né, a fim de que não hajam conflitos de interesses entre essas subnacionais e o governo federal. Sendo assim, eu entro então sobre o cenário do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, ele tem um PIB, com dados aí até 2019, né, mais de 96 trilhões de reais. Isso representa mais ou menos um pouco mais de 35.500 mil reais por habitante no estado do Mato Grosso do Sul. E então ela compõe a 8ª maior montante per capita por pessoas aqui do país. Vocês devem ter ouvido falar muito sobre Bonito, né? Mato Grosso do Sul é conhecido mundialmente pelo seu turismo, principalmente. Então, há um pouquinho de internacionalização sobre o turismo do Mato Grosso do Sul. Vocês vão perceber que nessa apresentação, nesse bate-papo que eu estou fazendo com vocês, o quão ainda está engatinhando a paradiplomacia. E eu, felizmente, com o meu escritório, eu tenho um ofício, eu tenho um dever de levar qual é o ofício de nós, profissionais das relações internacionais, para as entidades governamentais, também para os incentivos privados, né, para colocar o Mato Grosso do Sul de vez num mapa tão importante que é aí entrar para os grandes centros. Então, só para vocês terem uma ideia de como o Mato Grosso do Sul é visitado, a maioria das pessoas que vêm de fora, elas vêm por via aérea, elas só passam pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, que é a capital, compondo aí um pouco mais de 1 milhão de habitantes, e essas pessoas geralmente pegam Uber, ou elas locam um carro particular, e aí elas andam um pouco mais de 300 quilômetros para chegar em Bonito, ou em tantos outros locais aí que nós temos no Mato Grosso do Sul, de fomento ao turismo muito bonito. Então, os primeiros que vêm para o Mato Grosso do Sul são os bolivianos, seguidos dos paraguaios. Nós temos aí em terceira colocação o Peru, seguido da Argentina. Reino Unido compõe aí a 5ª nacionalidade que mais visita Mato Grosso do Sul, seguido do Chile, a Alemanha, Colômbia, e aí a gente termina aí com os franceses e os australianos. Os australianos gostam muito daqui justamente porque o clima se assemelha demais com a Oceania. Tá? Quais os mercados que mais contribuem para esses números que vocês viram de fomento ao turismo e principalmente agora ao nosso PIB, né? Até junho de 2020, eu consegui aí alguns dados a passar para vocês mais recentemente. O crescimento da economia do Mato Grosso do Sul pode ser atribuído à agropecuária. Infelizmente, nós somos o curral e a lavoura, né, do mundo, quer queira, quer não, e muito disso está aqui no Mato Grosso do Sul. E o setor colaborou em 25% da participação desse índice geral do Brasil. A tecnologia disponibilizada na produção de grãos, por exemplo, elevou o valor agregado sobre essas produções dessas nossas commodities. Na composição geral aí do PIB, alguns campos se sobressaem por representar grande parcela de contribuição. Aproximadamente 20% são referentes à administração pública, que englobam aí a gestão, engloba também a educação, defesa, a seguridade também social e também todo o panorama estatal. O comércio é outra relativa parcela, ela ocupa aproximadamente 11,95%, e o caso maior pelo empregatício do Mato Grosso do Sul, ela simboliza a conjuntura das principais atividades.
Isso porque o mercado de trabalho em Campo Grande estrutura-se em 4 pilares, que são o comércio e serviço, a própria agropecuária e a sua administração pública. Falando de exportações do Mato Grosso do Sul, no período de janeiro a setembro, agora de 2020, somam 4,634 bilhões de dólares essa balança. É um valor de 4,27% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Então, você percebe que a pandemia, para nós, neste parâmetro, ela foi muito boa, muito pelo contrário, que a maioria de outros lugares aí no mundo vem sinalizando sobre suas exportações. Um destaque especial que nós temos é sobre a soja, celulose principalmente, o milho, o açúcar, e um destaque interessante para minério de ferro, e foi uma das coisas que a China e a própria Coreia do Sul sinalaram recentemente falta, e aqui no Mato Grosso do Sul nós temos excedentes. Houve também uma alta absurda, tanto da carne bovina como também do frango. Nós estamos falando aí de carne bovina em 9,31%, que já era muito grande, se tornou ainda mais, e de frango foi os incríveis parâmetros de mais de 42% no aumento aí em relação ao primeiro trimestre, né, de 2019. O desempenho é impulsionado pelas operações de soja, que é decorrente dos preços de dólar do mercado internacional, e a desvalorização da nossa moeda real. Então, você percebe que o real estando muito alto, para o nosso lado comercial, isso é muito interessante, isso é muito importante. E, infelizmente, isso não favorece a nós, consumidores, né, do mercado interno. Bom, esses resultados fez com que a superávit da balança comercial sul-mato-grossense já alcançasse mais de 3 bilhões de dólares, é uma alta de 35,58%, 59% em relação aos 9 primeiros meses de 2019. Olha só o montante, né? E a média de fechamento desse câmbio do mês de setembro foi em torno de R$ 5,39,40, que foi um dos países de maior desvalorização da moeda, por assim dizer, né? Qual é o destino dessas exportações do Mato Grosso do Sul? O principal destino dessas exportações continua sendo China, tá? Ela representa aí no primeiro trimestre de 2020 cerca de 45% da nossa produção, a participação, então, dessas commodities serem encaminhadas para a China, ao total das nossas vendas para o exterior. E tivemos destaque interessante, justamente por conta desse destaque aí do minério de ferro e nossos excedentes, uma participação incrível da Coreia do Sul, que aumentou 222,3%, e o Japão, que aumentou em 87,98% da participação do nosso mercado. A maior queda foi registrada para os Estados Unidos, né, com uma baixa aí de mais de 68%, mais ou menos, nas exportações em relação a janeiro e março de 2019. Quanto às importações do Mato Grosso do Sul, uma outra boa notícia de janeiro é o aumento de 23% nas importações de gás natural da Bolívia, que é o que fomenta, né, para atender a demanda das térmicas movidas por gás. Bons resultados para a balança comercial, que é para as finanças do Estado, obviamente, né, que arrecada o ICMS sobre essa importação. Falando de Mato Grosso do Sul e a relação paradiplomática por si só, ela mostra ser um ator que possui vantagens comparativas, tanto no ponto de vista geográfico, porque nós temos uma ótima localização, um terreno muito plano, e é um estado praticamente de fronteiras, né, como o campo econômico também, que nós temos uma cadeia produtiva, a indústria, o comércio, e as ofertas de serviço também. E a iniciativa de inserção internacional do Estado em suas diversas frentes e a preparação de sujeitos para atuarem, digamos aí que propositivamente, né, nessa esfera, se mostra fraca, infelizmente, apesar de algumas iniciativas em algum momento nos jornais você possam ter visto, e com pouca informação, o que justificou aí a atividade de extensão também, a qual eu venho projetando. O Mato Grosso do Sul, quanto aos seus projetos, né, eu tenho aí um objetivo de levantar dados sobre a participação do Estado do Mato Grosso do Sul no plano internacional e construir um diálogo perene até, né, sobre a paradiplomacia, no meio acadêmico local, conectando o poder público e iniciativa privada, o escritório, né, com a consultoria internacional, que está com desenvolvimento de propostas de workshops e feiras internacionais, que são bem incipientes aqui no meu estado, infelizmente,
ela é muito local, ela é muito de dentro para dentro, ela não pega de fora para dentro, né? Nós temos aí Bolívia, Paraguai, por incrível que pareça, nós não temos uma participação aí muito grande nesses comércios, nessas tramitações com o Paraguai, por incrível que pareça, uma vez que Ponta Porã é literalmente fronteira vizinha, né, com Pedro Juan Caballero, que praticamente é uma rua a outra, um calçadão ao outro, que se distanciam essas duas cidades. Você nunca sabe se está em Brasil ou se está no Paraguai, praticamente, né? Então, é uma forma aí que eu vi levantar aí a possibilidade de fazermos os workshops e também as feiras internacionais, conectando as subnacionais brasileiras com os nossos países vizinhos, apresentando a introdução da paradiplomacia, sobre o seu comércio, a logística, a dinâmica produtiva também do próprio Mato Grosso do Sul, a introdução à cooperação internacional, que é muito interessante, e também os aspectos da cooperação internacional descentralizada do nosso Brasil, né? Recentemente, a gente recebeu aí uma demanda da Arábia Saudita, né, quanto ao café, e Ivinhema, que é uma cidadezinha bem pequenininha, ela é destaque no Mato Grosso do Sul na produção cafeeira, por exemplo, já é uma coisa qual o Mato Grosso do Sul tem de visualizar, né, estar aí a postos sobre o que está acontecendo no mundo, para verificarmos o que nós temos de excedente, se podemos prover para o mundo, e assim a gente colocar nessa rota globalizada. Outra coisa muito importante, que agora já está aí de conhecimento a cadeia nacional, né, sobre a nossa rota bio-oceânica, né, então, os navios que saíam da Ásia, lá na China, por exemplo, eles vinham pelo Canal da Mancha e eles passavam ali pelo Canal do Panamá, e essa viagem para chegar até a fronteira do Brasil, ela demora, ela tem mais de 40 dias, né, agora, o que vai acontecer com essa rota bioceânica é que ela vem pelo Chile. Então, a entrada do Chile lá por Antofagasta vai entrar pelo Paraguai, um pedaço dela, né, entrando intrinsecamente aí no Mato Grosso do Sul, aportando ali em Porto Murtinho, que é onde a gente tem uma via ainda hidroviária, né, e assim ela pega a rodoviária e principalmente nossas linhas de trens que foram reativadas, que o Mato Grosso do Sul não precisou entrar por licitação, uma vez que ela já tinha essa rede antiga, porém ela é passível de algumas adaptações apenas. Então, no Mato Grosso do Sul, batendo aqui, né, em Campo Grande, nós nos tornamos então um polo para poder fazer então o escoamento, né, desses produtos, desses materiais aí importados e também outro canal de volta, né, para nossa exportação. O que eu vejo é que há a possibilidade de acontecer um êxodo muito grande do que hoje é a Zona Franca de Manaus, que cresceu justamente por conta desse canal do Panamá, né? Então, eu acredito que muitas indústrias, bastantes comércios que têm a necessidade desse fomento aí dessa importação e exportação para essa área do Panamá, o momento que agora nós temos essa rota bioceânica, muita coisa vai correr para cá. Então, o escritório também tem sinalizado aí, já com algumas empresas, algumas indústrias, sobre esse interesse que essas empresas, né, têm, então, de migrarem da Zona Franca de Manaus para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É coisa rápida, vou deixar aqui algumas considerações finais, até para vocês terem um entendimento melhor sobre como esse cliente ainda para a diplomacia no Mato Grosso do Sul, muito diferente, né, de grandes centros como nós temos aí Rio de Janeiro, o próprio Distrito Federal também, São Paulo, Porto Alegre, né, Recife, Manaus ainda, né. Na dimensão institucional e administrativa, vamos assim dizer, apesar de ainda não contarmos com uma secretaria de Estado especializada, né, em tal tema, tampouco possuir um funcionamento pleno, né, de uma assessoria especial de relações internacionais, o que nós realmente não temos. A estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual, ela apresenta dois ambientes que abarcam aí esta discussão. O Conselho Extraordinário de Relação Nacional, né, das Relações Nacionais e Internacionais, para o Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, que a gente chama aí de CONEX, e a Assessoria para os Assuntos de Conselho de Desenvolvimento de Integração, que é a ACESU, que ambos são ambientes ligados diretamente dentro da própria governadoria do Estado, tá? Não é concursado, são terceirizados,
Então, isso acaba com que muitos dos analistas de relações internacionais de Mato Grosso do Sul não fiquem no estado, eles saem daqui na ideia de conseguirem melhores condições de trabalho e também oportunidades de crescimento de sua carreira para fora do estado, eles saem do Mato Grosso do Sul. O MS participa também de importantes fóruns de discussão subnacional, como é o chamado Zicosul, que é a Zona de Integração do Centro-Oeste da América do Sul, e também o Conselho de Desenvolvimento de Integração Sul, que é o CODESUL, né, que coloca-se à frente de muitos outros estados-membros neste processo de atuação e também da articulação da própria paradiplomacia e das relações internacionais no estado de Mato Grosso do Sul. E assim a situação político-institucional, o posicionamento estratégico do Estado, os fatores produtivos, a presença marcante das organizações da sociedade civil na produção dos investimentos, por assim dizer, né, e esses externos, e a forte ligação cultural com países fronteiriços que nós temos aí, facilita essa integração regional, né, que é tão pouco aproveitada, e a própria internacionalização, fazendo com que o Mato Grosso do Sul possa, né, possua aí um campo tanto quanto fértil, propício para essa inserção internacional. Bom, essa é a minha fala. Eu não tenho maiores considerações a fazer. Volto agora, então, a fala para o Henrique. E agradeço, obviamente, a minha participação e o convite a todos. Muito obrigada, um ótimo dia. Agradeço pela fala. Agora vamos passar para o Luciano Perillo. Bom dia a todas e todos. Todos me escutam bem? Legal. Bom, antes de mais nada, é um prazer compartilhar essa manhã com vocês. Quero começar parabenizando a exposição da minha colega de bancada virtual, Charmane Alves, exposição brilhante, trouxe um panorama interessante sobre o Mato Grosso do Sul, correlacionando com aspectos da paradiplomacia e também projeções do futuro, né? Projeções ambiciosas, mas interessantes. Espero que você possa desenvolver isso com bastante sucesso junto ao seu escritório, Charmane. Bom, pessoal, a gente sabe, né? Os efeitos da pandemia, eles vêm trazendo uma série de desdobramentos dentro da sociedade, né? Não só dentro do aspecto pessoal, mas também dentro das relações comerciais, paradiplomáticas, nas relações internacionais, os relacionamentos com atores exteriores. E essa pandemia, ela trouxe, assim como minha colega que me precedeu precisamente disse, ela trouxe aspectos interessantes e também pesarosos. Mas antes disso, eu queria iniciar cumprimentando a organização do evento, em nome da Karina Bege, uma internacionalista sem fronteiras, tão competente quanto simpática, e assim estendo também os agradecimentos a toda a equipe do FONAPA 2020 por esse evento sensacional. Cumprimento também as minhas colegas de bancada virtual, Thaís Barbosa e Charmane Alves, bem como o moderador dessa sessão, o Henrique Fontes. Bom, eu preparei uma apresentação para vocês, para que eu pudesse fazer a minha exposição de hoje. Então, eu peço licença para compartilhar a minha tela. Vamos ver se eu não apanho muito. Já comecei apanhando. Pera, eu vou tentar abrir aqui eu abri um PDF, mas ele não me ajudou. Então, vou pedir só um segundo para que eu tente abri-lo novamente e possa seguir com a minha exposição a vocês, tá? Aí, perfeito. Bom, espero que vocês estejam conseguindo visualizar a minha apresentação. Em virtude dessa apresentação, eu não consigo enxergar vocês, mas eu acredito que esteja tudo bem. Bom, se houver qualquer erro, peço, por favor, Henrique, que você faça a sua intervenção por áudio, ok? Começando então, pessoal. Bom, meu nome é Luciano Perillo, eu sou internacionalista. Além das outras atribuições que o Henrique bem mencionou na apresentação,
Eu também sou cofundador da Rede Goiás Internacional e fui convidado para falar um pouco sobre o cenário paradiplomático no estado de Goiás. Para isso, é importante que antes eu apresente o que é a Rede Goiás Internacional, que hoje eu estou aqui representando. Bom, vocês vão ver que existe uma inconsistência entre o que eu escrevi no título RGIN com o nosso logo, que está escrito RGI, porque a gente está passando por uma fase de adaptação. Então, a Rede Goiás Internacional, ela é uma rede privada, um movimento independente de apoio a goianos, que reúne profissionais, instituições, estudantes e entusiastas a fim de atuar no fortalecimento de projetos, programas e políticas para fomentar a internacionalização de maneira ativa por meio de propostas e ações que contribuam para o desenvolvimento do Estado. O intuito da rede é basicamente difundir a cultura da internacionalização para instituições, processos, pessoas, produtos e negócios, objetivando projetar as relações internacionais, as relações profissionais desenvolvidas aqui no estado de Goiás para o ambiente internacional, visando o desenvolvimento regional sob a perspectiva de ações globais com impactos locais. Aqui vocês podem perceber os acessos às nossas redes, né, tanto o nosso site quanto o nosso Instagram, para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho que a gente vem desenvolvendo. E, ao longo da minha exposição, eu pretendo expor a vocês por que é tão importante que nós tenhamos iniciativas regionais para desenvolvimento das relações internacionais que não dependam necessariamente ou estritamente do braço do Estado. Está cortando o seu PDF. Está cortando? Eu vou tentar uma outra estratégia, então. Isso. Como ficou assim? Ficou só a metade do PDF apresentando para a gente. E agora? Agora aparece o PowerPoint completo. Então, eu vou colocar em modo de exibição de novo, eu acho que... Tá. Como ficou? Parece cortado. Cortado ainda? Isso. Tudo bem, tudo bem. São problemas do mundo digital, não tem muito problema. Vamos seguir nessa estratégia que até prefiro, porque aí eu consigo visualizar vocês também. Ok. Bom, seguindo então com a exposição, deixo aqui os contatos, né, da nossa rede para que vocês possam conhecer um pouco melhor do nosso trabalho. E seguindo, feitas as apresentações, a minha fala ela vai estar subsidiada em um artigo que recém-publiquei na Revista de Desenvolvimento Econômico do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade de Salvador, tratando sobre os modelos de internacionalização dos entes subnacionais. Ali eu tratei das capacidades institucionais para a internacionalização das cidades e dos entes subnacionais. Então, aqui nessa exposição, eu adaptei um pouco esse estudo para que eu pudesse englobar também os demais municípios do estado e a estrutura do estado enquanto um ente. Bom, para contextualizar, e sem a intenção de me aprofundar em matérias que fujam ao tema dessa exposição, eu vou expor a vocês um breve cenário histórico-econômico do estado, para que a gente se familiarize um pouco mais com o estado de Goiás. Bom, Goiás foi construído à época do ciclo do ouro no Brasil, no século XVIII. Entretanto, seu desenvolvimento ele se dá com uma iniciativa do plano varguista da Marcha para o Oeste. Isso datou em mais ou menos 1930. A influência dessa empreita, ela culminou na criação da cidade de Goiânia. A capital antigamente era sediada na antiga cidade de Vila Boa, hoje cidade de Goiás. E a criação dessa cidade de Goiânia, a transferência do marco da capital, ela foi projetada sobre um estilo arquitetônico francês chamado Art Déco. Hoje a capital goiana, que se chama Goiânia, ostenta as referências dessa influência arquitetônica que tem destaque internacional. Esse é um dos aspectos de internacionalização dessa cidade, da nossa capital do estado, que inclusive remete a iniciativas paradiplomáticas. Bom, contudo, tratando de volta sobre o estado, é a partir de 1980, com a mecanização do solo e a modernização agrícola, que o estado assume uma vocação agropecuária e se torna um grande exportador de commodities, dando espaço a uma larga industrialização desse setor. Bom,
o estado de Goiás possui 246 municípios, dividido em 18 micro-regiões, e também, que por sua vez são subdivididas em 5 mesorregiões, ou macro-regiões. É importante esse destaque, porque o estado de Goiás, assim como a gente pode observar aqui na apresentação, ele tem um posicionamento dentro do território nacional, o que a gente considera equidistante. O que isso significa? O posicionamento privilegiado, ele é estratégico para o escoamento de grãos, para o desenvolvimento de relações comerciais com outros estados, e também esse posicionamento, ele privilegia um acesso pelo nosso modal principal, que hoje ainda é o rodoviário, estendendo esse privilégio, ou essa vantagem, à implantação do nosso Porto Seco, que está hoje na cidade de Anápolis, fica a 70 quilômetros mais ou menos da capital. Bom, cada uma das regiões do estado, aqui a gente vê o mapa das micro-regiões. Essas micro-regiões é importante, é um marco do IBGE, mas é importante a gente ter em mente, quando a gente quer pensar até onde vai o desenvolvimento paradiplomático do Estado, é importante pensar na subdivisão de micro-regiões e macro-regiões. Por quê? Porque cada uma dessas regiões do Estado, ela tem uma vocação diferente. Eu estou colocando essas aspas na vocação porque, em muitos momentos, talvez a gente associa que é só aquilo que o Estado pode produzir, inclusive isso gera um paradigma, um estereótipo pejorativo, quando pensa em relações internacionais no Estado de Goiás, que talvez estaria ligado somente ao comércio exterior, e esse não é o caso. Bom, aqui a gente vê as 5 macro-regiões do Estado. Essa região sul, infelizmente, o jeito que eu estou projetando, ele não vai privilegiar que vocês leiam o que está escrito, mas essa região sul toda, ela é uma região composta por cidades que tem um grande apelo de produção agropecuária, sobretudo dentro do âmbito da lavoura. Então, a gente tem uma forte exportação de soja, de sorgo, de milho. A região sul, sudeste, concentra também uma indústria automobilística forte. Nessa região em verde que a gente vê no mapa, existe uma concentração pecuária bem pujante. No centro, a gente percebe uma indústria. Ali está colocado, né, o nosso Porto Seco, e existe uma indústria farmoquímica e têxtil muito ativa, tanto no cenário regional quanto no cenário nacional. No norte, e também pedaço do nosso leste, a gente percebe um apelo turístico bem interessante, no norte por conta da Chapada, e também as cavernas e cidades turísticas que têm um apelo ecoturístico bem pujante. Bom, apesar desse estereótipo, né, de vocação agropecuária, o que pode causar no nosso imaginário, e consubstanciado, inclusive, pela alta produção de sementes, bem como produção de rebanho animal, laticínios e ovos, e também, não obstante, 75% das exportações goianas serem compostas de produtos ligados à soja, carnes e minérios, não é no campo, apesar dos pesares, não é no campo que se gera mais emprego e renda em Goiás, e sim no setor de serviços. Veja essa balança comercial. Essa é a composição do Produto Interno Bruto, as fontes são do Instituto Mauro Borges. A agropecuária, então, correspondendo a 10,4%, a indústria, 24,5%, e veja só, os serviços, correspondendo a 65% de todo o PIB goiano. Então, perceba, existe no imaginário político essa sensação de que Goiás está ligado à agropecuária, e de fato mas é a indústria de serviços, o setor de serviços que mais gera emprego e renda no estado. Bom, seguindo e tratando ainda sobre o aspecto comercial do estado,
aqui a gente percebe que os principais produtos exportados, eles são sementes e frutos oleaginosos, carnes, miudezas e comestíveis, e também resíduos e desperdícios das indústrias alimentares. Os 3 países que a gente mais se relaciona são a China, Holanda e Índia, e no tocante à importação, são produtos farmacêuticos, veículos automotores, suas partes e acessórios, e adubos, o que faz justificativa total em relação ao que a gente falou sobre o setor de serviços e a forte presença da indústria automobilística, farmauquímica e têxtil. Os países que a gente mais importa são Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. Legal. Bom, mais adiante, nós vamos entender os porquês disso. Mas a gente precisa agora entender quais são as variáveis e métricas de análise das capacidades institucionais paradiplomáticas do Estado para a internacionalização. Legal. Agora, a partir de agora, que a gente entra num cenário um pouco mais profundo, talvez um pouco mais técnico, paradiplomático, é importante mostrar para vocês que o que eu vou fazer é uma análise holística desse cenário paradiplomático no Estado de Goiás. Bom, é sabido que essa latente atuação do global de governos regionais e locais faz surgir a urgência de se entender como governos estaduais e municipais interagem com diversos atores públicos e privados a fim de projetar sua cidade no cenário internacional, bem como prospectar ações de internacionalização para o seu próprio território. Dessa forma, os dados aqui apresentados, eles tratam dos processos, aspectos e dimensão da internacionalização do Estado e seus municípios por meio de uma investigação à luz das suas perspectivas socioeconômicas e políticas sobre a ótica paradiplomática. A internacionalização, portanto, ela pode ser provocada numa perspectiva de modelo passivo, sob a ótica de um modelo proativo também. Dessa maneira, é possível perceber que a presença do poder público e a intersecção com os atores da sociedade civil e o poder privado se mostram essenciais no desenvolvimento de uma política de internacionalização. Afinal de contas, sem a iniciativa do poder público, fica complicado o desenvolvimento de relações paradiplomáticas, não que os outros atores não possam fazê-lo, mas os entes subnacionais devem tomar as rédeas desse comportamento. As diferenças entre os diversos entes subnacionais fazem perceber que, apesar da globalização ter estreitado os meios de comunicação e transformado as relações comerciais, os processos de internacionalização se dão de maneira desigual. Então, a internacionalização de um ente subnacional está intimamente ligada à sua capacidade de ação descentralizada em relação ao poder central, bem como ao interesse, investimento e movimentação dos governos e demais atores. Agora, nós temos 2 questionamentos básicos para levantar para dar substância e orientar as nossas investigações que serão expostas logo mais. Qual a importância, então, e a finalidade de se elevar o engajamento internacional de entes subnacionais para as políticas de desenvolvimento local ou regional e de cooperação? E sobre quais aspectos se dá a internacionalização de um ente subnacional? Bom, é possível entender que os gestores de entes subnacionais, eles lidam com diferentes desafios. A busca pelo desenvolvimento, o crescimento econômico, prosperidade local, regional e geração de empregos estão nesse rol, além daqueles inerentes à competência legal do ente, que também configuram enquanto problemas oriundos pilares básicos da sociedade. A questão da saúde, da cultura, educação, saneamento básico, meio ambiente, assistência social, gestão dos recursos hídricos, segurança, habitação, são exemplos clássicos de desafios que permeiam o período de gestão de um governo municipal ou estadual, bem como são as demandas uníssonas dos cidadãos. E por que é importante tratar disso? Porque aqui a gente vai perceber o que se tem como ideal do que é uma cidade ou um estado internacionalizado. Talvez não dê para vocês lerem, eu vou tentar aproximar um pouco mais, não sei se vai fazer tanta diferença, mas aqui existe um pressuposto da Aliança Euro-Latino-Americana de internacionalização de cidades, que tem como um registro de um ente subnacional internacionalizado ações de projeção e prospecção desse ente.
Então, importa experiências e referências de outros países, fomenta o turismo de lazer e negócio, possui acesso a mídias internacionais com facilidade, promove relações cooperativas com o mundo, exporta suas melhores práticas e é divulgada e conhecida pelo mundo para que todos conheçam o seu planejamento e funcionamento. Isso é uma parte muito importante, porque ele trata da marca da cidade. Então, nós vamos ver logo mais que a cidade, ela vai, ou o Estado, ele vai traçar estratégias para o seu desenvolvimento que, por vezes, ele pode tocar no ambiente internacional para buscar respostas às suas demandas. Então, essa noção de descentralização do poder, a necessidade de cooperação, a possibilidade de comunicação advinda da globalização e a chance de internacionalização, ela pode levar o ente subnacional a se conectar com outros atores internacionais. Legal. Então, aqui nós temos um quadro, e nesse quadro, essas dimensões de internacionalização, ela vai pontuar quais são os aspectos ou onde são os locais, onde a gente pode endereçar as atitudes para internacionalização de um ente subnacional, para que a gente pense, poxa, ok, eu sei que um ente pode se relacionar com outros atores internacionais, mas em quais instâncias isso é possível? Como que isso pode acontecer? Então, nós temos essa primeira dimensão, que seria a política global. Ela evidencia relacionamentos esporádicos, as demonstrações de interesses, os posicionamentos ideológicos, as representações em assentos internacionais, os cerimoniais de recepção e missões oficiais, as promoções de políticas públicas mais efetivas. Na segunda dimensão, cooperação descentralizada, trata acerca da cooperação técnica, a fim de desenvolver projetos internacionais por meio da troca de expertise e de cooperação financeira, que se destina à prospecção de recursos. Na terceira dimensão, a promoção econômica se refere a uma atuação empreendedora, privilegiando a projeção de produtos locais por meio de incentivo à competitividade, bem como o estímulo à criação de emprego, aumento de renda. Na quarta e última dimensão, a visibilidade externa envolveria temas referentes à promoção de uma imagem identitária, desde a população local até os visitantes e estrangeiros de outros países, como eles se identificam, como eles se comportam, como eles enxergam esse ente subnacional, uma vez estando aqui e também fora do ambiente local ou regional. Ok. Para que a gente entenda como se dá, como a gente pode trazer uma perspectiva de como esse ente pode ser analisado dentro de um aspecto, de um parâmetro paradiplomático, a gente pode considerar ele, né, dentro de uma característica de internacionalização ativa ou passiva, e aqui eu quero compartilhar com vocês os estudos trazendo esse cenário do estado de Goiás. Só para contextualizar, a forma passiva, navegando um pouco na onda da globalização, dos processos multiculturais, transnacionais do comércio, comunicação e relações entre os estados, essa forma passiva é como se dá a forma passiva de internacionalização desse ente, logo onde permeiam as relações paradiplomáticas. E a forma ativa, ela é provocada por algum ator ou agente de internacionalização, seja esse inserido no poder privado, a partir de uma empresa multinacional ou nacional que se internacionaliza, da sociedade civil organizada a partir de uma organização não governamental, ou do poder público, exemplo do próprio ente subnacional, que buscaria, então, meios de se relacionar paradiplomaticamente com outros pares, a fim de buscar condições de melhoria social e desenvolvimento. Então, vamos lá. No nosso cenário, aqui a gente vai expor um breve cenário do estado de Goiás. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, vou tentar aproximar, ver se vai fazer diferença. Então tá. Se tratando do estado de Goiás, ele conta com um órgão ou escritório profissional de assuntos internacionais responsáveis por gerir a ação internacional. Esse seria o primeiro aspecto dessa característica ativa. Sim, existe um gabinete de gestão de assuntos internacionais da Casa Civil, e ele é responsável pela atração de investimentos estrangeiros, acordos de cooperação bilateral e assuntos consulares e diplomáticos. Mas a gente vai ver logo a mais como isso funciona na prática.
capta de maneira sistemática e planejada eventos internacionais, culturais, esportivos, econômicos, sociais ou políticos e conta com infraestrutura e capacidade para se promover como sede desses eventos? Bom, no Estado não há um plano ou política de internacionalização transversalizada com os órgãos de turismo para que seja possível essa ação. Então, parte da responsabilidade acaba ficando com a agência de turismo, que se chama Goiás Turismo, desenvolvendo alguns festivais específicos, e na capital existe o Goiânia Convention Visitors and Bureau, que também tenta prospectar alguns eventos. No terceiro aspecto, a política pública ou plano institucional em matéria de turismo e atração de investimento? Aqui sim, há um plano estratégico quadrienal que objetiva promover o mapa turístico do Estado por meio de macroprogramas que sistematizam o turismo e direcionam para a captação de investimentos e aumento do trânsito de turistas. Bom, no quarto aspecto, Henrique, se eu estiver passando muito do meu tempo, me avisa que eu dou uma enxugada. Mas eu sou um pouco prolixo, então estou tentando me organizar para que isso aconteça, para que isso não aconteça. Bom, coordena plataformas formais ou semiformais sobre a ação internacional junto a atores não governamentais e com o setor privado. Na verdade, a atuação do gabinete ela está direcionada a uma ação de assessoria ao governador. O engajamento com atores não governamentais ele acaba se tornando um pouco parco. Apesar de existir, então, um gabinete de assuntos internacionais, ele está mais voltado a um assessoramento do poder público do que, de fato, um escritório, uma secretaria que promove uma política pública de internacionalização. Possui estratégias ou outro mecanismo formal para atrair, canalizar e planejar a cooperação internacional que recebe do exterior? Na verdade, não existe um plano estratégico ou política de internacionalização, pelo menos não disponível para consulta ao cidadão. Ele participa de ações de cooperação internacional em modalidades como cooperação técnica, horizontal, sul-sul, triangular ou intercâmbio de conhecimento com os atores e pares internacionais. Os encontros provenientes de cooperação, infelizmente, eles só seguem a agenda do governador. Oferece serviços de qualquer natureza a cidadãos estrangeiros e seus cidadãos que residem em outros locais do mundo? Sim. Existe um auxílio em caso de desaparecimento, óbito ou detenção. Inclusive, esse auxílio óbito é inédito, talvez até exclusivo, não tenho conhecimento de outros estados que pratiquem a mesma política. Faz propaganda ou conta com campanha de marketing, comunicação ou mercado dirigido aos meios internacionais e públicos estrangeiros? Não. Há um plano estratégico ou política, não há um plano estratégico ou política de internacionalização. Oferece serviços ou benefícios a empresas profissionais, trabalhadores ou estudantes estrangeiros interessados em fixar-se e fazer negócios ou desenvolver projetos no local? Bom, novamente, não há um plano estratégico ou política de internacionalização que privilegie esse tipo de ação, apesar de existir as políticas de incentivo fiscal. E dentro da perspectiva passiva, essa crescente dinâmica econômica atrai cada vez mais empresas e investidores estrangeiros? Bom, novamente, as políticas de incentivo fiscal, elas até atraem empresas do ramo automobilístico e, eventualmente, em virtude do Porto Seco de Anápolis, alguma outra empresa de ramos diversos. Há exemplo, por exemplo, que nós tivemos recentemente, o interesse da indústria de armas de fogo de se instalarem aqui no estado. A dinâmica social atrai grande quantidade de atores internacionais? Bom, é possível perceber que uma presença muito tímida de ONGs internacionais e uma presença consideravelmente até nula de imprensa internacional e organizações sociais. Se trata de uma capital ou uma cidade importante com a presença de embaixadas e consulados de governos estrangeiros, e aqui correlacionando, inclusive, com a fala da minha colega que me precedeu, é muito tímida, é muito incipiente essa presença diplomática no âmbito regional. Então, em Goiânia, que é a capital do estado, a gente percebe alguns consulados, como o consulado honorário da República Portuguesa, da Turquia, da Espanha e Líbano, e o vice-consulado da Itália, e só numa outra cidade, que é Anápolis, muito próxima a Goiânia, a gente percebe mais dois, que seria o consulado honorário da Alemanha e da Síria. Isso não limita necessariamente os relacionamentos internacionais, mas acaba restringindo bastante a atuação. Bom, a comunidade acadêmica intensa que atrai grande quantidade de estudantes e professores estrangeiros, apesar de uma movimentação
ainda pouco intensa, há uma iniciativa em conjunto com universidades e institutos públicos e privados, denominada Rede Goiana de Educação Internacional, que é uma ação que visa promover e fomentar a cooperação internacional das instituições de ensino superior. Há uma expressiva migração de cidadãos de outras cidades do mundo? Bom, a migração, ela majoritariamente está condicionada ao refúgio ou condições de vulnerabilidade socioeconômica. A atração do Estado, ele não traz, ele não evoca, ele não busca, ele não seduz tanto essa migração voluntária. Bom, existe, né, uma ação interessante por parte do poder público, que é o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados e Apátridas, também enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo, que junto a outros atores da sociedade civil, tenta promover trabalhos para evitar os problemas oriundos ou garantir, ao menos, a dignidade humana no trato com migrantes que vêm nessas condições. Chegando ao final da análise, acontece anualmente grande quantidade de eventos internacionais no Estado? Bom, sim, acontecem alguns eventos que são de relevância nacional e com participação também internacional, que são eventos festivos, né? A gente pode citar o Caldas Country ou Vila Mix, e também alguns eventos de shows, né, eventos musicais, principalmente também o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece na cidade de Goiás, em junho, né, no mês internacional do meio ambiente. Bom, e um dos grandes eventos que existem, talvez pode se considerar evento, mas é uma feira aberta que nós temos, se chama Feira RIP, é a maior feira aberta da América Latina, e por fim, recebe grande quantidade de turistas estrangeiros, ou tem grande potencial turístico. Bom, apesar dos esforços por parte da agência de turismo para mudar esse cenário, grande parte da presença de turistas estrangeiros está ligada aos interesses em negócios. Então, lembra que a gente falou antes da vocação da cidade, né, pelo agronegócio, ou do Estado pelo agronegócio? Então, o campo ele está muito no imaginário político do goiano e também daqueles que enxergam o Estado de Goiás, mas como a gente viu, as relações elas se dão mais pela indústria de serviço, pelo setor de serviço, e o turismo ele é mais fomentado pelo engajamento a negócios. Bom, esse foi um pequeno cenário, né? Eu queria poder me estender, compartilhar mais informações com vocês, mas eu quero deixar só essa última imagem, que seria o que seria o ideal, o cenário ideal de cooperação descentralizada, logo relações paradiplomáticas dentro de um ente subnacional, e assim finalizar, eu sei que eu passei meu tempo, peço desculpas, mas finalizar a minha exposição enaltecendo mais uma vez a necessidade de iniciativas locais e regionais, como é a Rede Goiana de Internacionalização, para que a gente possa buscar diversos atores da sociedade para tentar promover o desenvolvimento regional e, assim, projetar o Estado, o ente subnacional, que sejam as cidades, junto com seus negócios, serviços, potenciais no ambiente internacional. Então, finalizo agradecendo muito e reiterando a gentileza do convite e também desejando uma ótima apresentação para minha colega Thaís Barbosa e passo a palavra de volta para o Henrique Fontes. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Obrigado pela explanação da sua fala, foi incrível. Vamos passar agora para a Thaís Barbosa. Bom dia aos meus colegas aqui de painel, né? Luciano, Chamaine, Rodrigo. Em nome do Governo do Distrito Federal e do Escritório, né, de Assuntos Internacionais, quero agradecer ao convite, né, e pela nossa participação aqui no Fórum Nacional de Paradiplomacia, tão importante não só para o meio acadêmico, como também para o nosso meio já estadual, em que lidamos diariamente com relações bilaterais e multilaterais. E, bom,
Dispensando, né, apresentações, agradeço o Henrique que iniciou logo ao início, né, desse painel. Eu também, assim como o meu colega Luciano, preparei uma breve apresentação, acredito que fica mais visual, né, e eu vou tentar projetar aqui também, para que vocês possam acompanhar dentro desses próximos 20 minutos, né, que temos de fala. Só um minutinho. Vocês conseguem visualizar bem a apresentação? Me escutam bem? Sim, Thaís. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, né, aqui no Escritório de Assuntos Internacionais, nós desenvolvemos diversas ações, seja em conjunto com embaixadas, né, aqui acreditadas, ou com organismos internacionais. E hoje a gente escolheu, né, fazer um breve recorte, dado o contexto atual, né, em que nos encontramos, da pandemia de Covid-19, e olhando para esse contexto, iremos apresentar, né, a atuação da área internacional aqui no Distrito Federal em relação ao combate, né, da pandemia no nosso território. Bem, a estrutura da apresentação ela se dividirá em uma breve introdução, né, em que falarei sobre o crescente papel dos atores subnacionais nas relações internacionais, a importância da área internacional, né, no contexto da pandemia, não só no Distrito Federal, como também nos outros estados. Então, temos atuação em rede, papel das redes e cidades, que explanarei mais especificamente a seguir, e também exemplos de atuação internacional das cidades, né, principalmente relacionado aqui ao Distrito Federal. Por fim, eu explicarei brevemente, né, como que se dá essa atuação internacional de Brasília por meio do Escritório de Assuntos Internacionais, e também explanarei sobre uma agenda tão importante, né, que inclusive será abordada nos próximos painéis, que é a Agenda 2030, né, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, bom, o que percebemos frente, né, ao crescente papel dos atores subnacionais nas relações internacionais é que ocorreram mudanças no sistema internacional, né? Se antes nós tínhamos as relações internacionais representadas principalmente pelos estados no nível federal, hoje nós já temos uma atuação também, principalmente aqui no Distrito Federal, bastante forte com os entes subnacionais, né? Então, aqui no âmbito do governo do Distrito Federal, nós temos relações estreitas com as mais 130 embaixadas, né, que Brasília possui. Então, a nossa cidade tem essa característica particular, né, no nosso país, e com também organismos internacionais, né. E o que a gente percebe? Dentro da pandemia, temos outra frente que é a questão da atuação em rede. Existem redes de cidades, né, como a União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, Mercocidades, Metrópoles, em que Brasília e também outras cidades, outros estados, né, do nosso país participam, e que juntas elas conseguem estabelecer fóruns de compartilhamento de experiências, intercâmbio de boas práticas, que estão auxiliando no enfrentamento da crise, né? Então, a gente tem também, por meio de ferramentas de comunicação mais aprimoradas, né, dada a globalização e as ferramentas tecnológicas que temos ao nosso alcance, a
possibilidade de estabelecer esses diálogos com essas cidades, né? E dentro dessas cidades a gente fomenta essa cooperação bilateral e também multilateral, tendo em vista apoio a projetos. O que né, também a gente realizou, né, como bom exemplo, já no início da pandemia, uma série de diálogos de cooperação bilateral para intercâmbio de boas práticas com algumas outras cidades e também dentro dessas redes de cidades que eu mencionei. Né? Então, a gente tem, por exemplo, diálogos diretamente com a China, né? Especificamente Wuhan e até outras cidades, e esses diálogos auxiliaram no compartilhamento de experiências de como, né, Wuhan começou a lidar com a pandemia e inspiraram também as boas práticas e as formas de combater, né, o espraiamento do vírus no Distrito Federal. Essa coleta, né, de informações nos auxilia na tomada de decisões, né, e principalmente em como atuar diante de uma crise que é internacional e como que a gente pode unir os esforços e direcionar as ações de formas mais assertivas, né, tendo em vista experiências e boas práticas de outras cidades. Dentro disso, né, falando também mais especificamente sobre a atuação do Escritório de Assuntos Internacionais no Governo do Distrito Federal, como eu brevemente já mencionei, né, no início da apresentação, Brasília tem essa característica particular, né, da presença das representações diplomáticas dos organismos multilaterais, e isso faz com que nós tenhamos um forte acesso, né, a essas representações diplomáticas e também uma relação mais próxima junto a elas, o que nos auxilia a estabelecer projetos conjuntos e também iniciativas especificamente de combate à pandemia, né? Então, como exemplo de projetos que a gente estabelece e desenvolve aqui no âmbito do Distrito Federal, nós temos o Embaixadas de Portas Abertas, que é um programa que já acontece há alguns anos na nossa capital, e ele é realizado em parceria, né, com as embaixadas e a Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, as escolas da rede pública do nosso estado, e como que se dá, né, esse projeto? A gente até comenta, né, que é um projeto que abre uma janela, um novo horizonte para os nossos estudantes da rede pública, pois é uma nova forma, né, pedagógica deles terem aulas de história, geografia, cultura de outros países, vivenciando essa cultura dentro das próprias embaixadas. Então, como que ele acontece? A gente leva, né, esses estudantes das escolas para visitarem as embaixadas, e aí, em uma manhã, a embaixada prepara, né, a embaixada se volta especificamente para esses estudantes, prepara uma recepção, prepara aulas de história de forma bem lúdica, né, jogos culturais, a demonstração também de danças típicas, e, no segundo momento, né, a embaixada também visita as escolas, e é onde os estudantes, né, apresentam um pouco da nossa cultura também às embaixadas. Então, a gente até comenta aqui no escritório sobre a nossa inspiração, né, de levar Brasília para o mundo e trazer o mundo para Brasília. Né? Então, esse é um exemplo de projeto que é um projeto já consolidado no Distrito Federal e que envolve, né, as parcerias não apenas intragovernamentais, né, entre o Escritório de Assuntos Internacionais e a área de educação e outras áreas mais técnicas que fomentam os recursos para que conseguimos desenvolver o projeto, como também com as embaixadas, né? Então, a gente tem essa conformação, né? Esse desenho de cooperação. Temos organismos internacionais, embaixadas e o Estado, a fim de, né, de oferecermos e impactarmos, por meio dos nossos serviços públicos, a população do Distrito Federal. Dentre isso, a gente também tem a questão das escolas interculturais bilíngues, que foi um projeto iniciado, né, há algum tempo, e ele também investe nessa área de educação,
que é levar o ensino também de outras culturas, de outros países, às escolas do Distrito Federal. Então, percebemos que essa parte, né, esse gancho de educação e relações internacionais também é muito presente aqui no nosso estado. Se tratando de projetos e ações realizadas especificamente no contexto da pandemia, temos algumas ações que o escritório vem desenvolvendo, né, desde o começo da pandemia, que é a sua atuação também na gestão da informação, né, o que significa que, como área, né, somos uma área meio e que temos contato com as diferentes áreas do governo do Distrito Federal, então, com a educação, com saúde, com economia. E qual, né, o que a gente tem buscado fazer dentro desse nosso papel, né, de acesso às outras áreas e também acesso às embaixadas, aos organismos internacionais. No início da pandemia, já começamos com já visualizamos, né, essa importância de acessar plataformas internacionais e também de estados específicos, né, e de outros países em relação às suas boas práticas, de como estão lidando, né, com a pandemia nesse contexto. E dentro disso, visualizando essas boas práticas, fomentar trocas sobre como, né, esses estados aplicam essas suas boas práticas, né, que é muito importante nesse know-how de como podemos aplicar algo que foi realizado com sucesso em um determinado outro país, em outra cidade, localmente no nosso estado também. Então, por meio de videoconferências, né, e acesso direto com outras cidades que também conformam algumas das cidades que Brasília participa, não apenas Brasília, mas outros estados também do Brasil, né, a fim de trocar experiências sobre a atuação desses entes, né, nacionais frente à pandemia. Junto a isso, o Escritório de Assuntos Internacionais lançou, né, já tem, assim, já tem bastante tempo, e agora, né, num novo formato, o que a gente chama de um boletim internacional mensal, né, onde compartilhamos as boas práticas, sejam de organismos internacionais, de cidades brasileiras também, mas também olhando principalmente para as outras cidades, né, dos outros países, e também compartilhamos as boas práticas do Distrito Federal, né? A gente sempre busca compartilhar os nossos materiais em mais de um idioma, principalmente devido, né, ao nosso público direto que temos aqui em Brasília, e a gente percebe um bom retorno, né, desse nosso público. Outra questão que a área de relações tem atuado, né, de forma bastante incisiva é no comitê emergencial, né, que foi lançado para conter, né, em resposta à pandemia de Covid-19 do Distrito Federal, né, o Escritório de Assuntos Internacionais tem atuado por meio das parcerias, como já mencionei, junto aos organismos internacionais e representações diplomáticas, né, acreditadas em Brasília, como um suporte às ações governamentais e também diretamente à população. Então, foi desenvolvido uma campanha, né, de arrecadação de mantimentos que auxiliaram mais de 2.000 famílias no nosso território, né, famílias em situação de extrema vulnerabilidade, e o que a gente percebeu foi essa disposição também desses outros atores, né, internacionais que estão em Brasília, em auxiliarem nessa ajuda humanitária no nosso estado. Junto a isso, nós também percebemos, no âmbito do governo do Distrito Federal, o debate sobre a Agenda 2030, né, promovida pela Organização das Nações Unidas, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e recentemente também publicamos, né, um relatório, vamos dizer, um conjunto de boas práticas, né, do Distrito Federal, alinhadas aos objetivos da Agenda 2030, né? O governo do Distrito Federal, ele aderiu à Agenda 2030 anos atrás, tendo também estabelecido uma comissão distrital para a implementação desses objetivos em âmbito local e, inclusive,
os ODS estão mencionados, né, no plano estratégico do governo do Distrito Federal. E isso mostra a preocupação, né, de alinhar as práticas locais e as políticas públicas a serem desenvolvidas no âmbito do Distrito Federal às agendas internacionais. Bem, com isso a gente percebe, né, principalmente quando a gente fala de paradiplomacia, o advento de novas responsabilidades para os estados, pois há tempos, né, o que percebemos, principalmente nesse contexto de pandemia, é que as relações entre as cidades, ou até mesmo de país para cidade, elas não se conformam apenas no nível federal. Então, Brasília é um exemplo muito claro disso, né, de que nós temos relações diretas com as embaixadas, e, por exemplo, recentemente também a Embaixada da China doou, né, EPIs, equipamentos de proteção individual, para auxiliar no combate à crise, né, no Distrito Federal, que é um bom exemplo, né, para percebermos que essas relações diretas, Estado, cidades, outras cidades internacionais, principalmente fomentadas por essas redes de cidades, elas, para nós, né, no Escritório de Assuntos Internacionais aqui no Distrito Federal, elas se dão de forma bem orgânica e, assim, bem próxima, né? Então, essa é uma realidade muito positiva de Brasília, né? Temos aqui, seja né, a sede política do nosso país e acesso também a todas essas representações diplomáticas, os organismos internacionais. Então, a gente consegue estabelecer um diálogo muito próximo com esses entes, né? Estabelecendo essa relação já direta, né? Bom, com isso, o Escritório de Assuntos Internacionais também está presente nas redes sociais, né? Tentei apresentar aqui de forma mais breve, mas, claro, há muito mais, né? A que se falar sobre a atuação do escritório aqui em Brasília, né? Mas por conta do tempo e da limitação, eu vou já caminhar para encerrar, né? Mas nós continuamos aqui disponíveis, né? Vocês podem nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Nosso site também, no nosso site há um repositório de boas práticas, e como a gente também aqui no FUNAPA está falando bastante diretamente com a comunidade acadêmica, é muito interessante, né, em que para que vocês possam também acompanhar, né, o que os estados fazem no âmbito das suas relações internacionais, além das oportunidades que compartilhamos e que são fomentadas, né, pelas redes cidades ou também diretamente com as outras cidades. Oportunidades sejam elas de aperfeiçoamento, né, e capacitação, e também de atração de investimentos, editais, enfim. É um universo, como nós sabemos, né, o nosso universo de relações internacionais é um universo muito amplo. Como a área multidisciplinar, a gente lida desde a saúde, a educação, segurança, a gente consegue aí flutuar nessas diferentes áreas do governo e tendo em vista, né, essa posição de articulação, né, com esses diferentes atores, tem uma posição estratégica, né, dentro da formulação de políticas públicas da nossa cidade. Bom, se eu não passei do tempo, me coloco à disposição. Nosso e-mail também está aqui, né, apresentado. Caso tenham dúvidas, caso tenham curiosidade para saber um pouco mais, né, do que foi apresentado, seguimos à disposição. E, mais uma vez, queria agradecer, né, pelo convite ao Escritório de Assuntos Internacionais para compor essa mesa, né, falando um pouquinho mais, né, e exemplificando como se dá a paradiplomacia no Centro-Oeste, especialmente na nossa capital. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís Barbosa, pela sua fala, foi maravilhosa também. E agora nós vamos passar para as perguntas que o público que está assistindo escreveu para a gente. A primeira pergunta é da Marielle Mariotoni. Ela perguntou para a Charmaine.
há perspectiva de aprovação de legislação de paradiplomacia no Brasil? Há trabalho consistente para firmarem convênios de cidades irmãs entre prefeituras e cidades estrangeiras? Bom, agradeço pela pergunta. Tem um estudo de um mestrado, inclusive da Universidade Estadual da Paraíba, que levantou a necessidade de nós fazermos uma regulamentação da própria paradiplomacia acerca de que nós não entremos, né, em conflito com a política externa e os interesses ano a ano da nossa federação, né. Infelizmente, isso não foi adiante, não foi à frente, e é perceptível dentro da nossa classe o pouco conhecimento de haja necessidade, né, de se fazer, então, uma regulamentação dessa prática, né, da paradiplomacia por si. Só para vocês terem uma ideia, a Argentina tem uma regulamentação da paradiplomacia e nós não temos. E a Argentina foi condecorada aí com as relações internacionais muito depois de nós, né, lá em meados de 74, né. Tem sim um levantamento de um estudo, tem um mestrado, posso até deixar aqui para vocês um link, para vocês darem uma lida, uma ideia do que é, mas eu acredito que é uma ótima oportunidade de que posteriormente nós possamos fazer uma discussão sobre a importância e a necessidade disso, para que nós possamos levar, então, adiante aos órgãos interessados, né, e que é de nosso interesse a regulamentação, obviamente. Obrigado. A segunda pergunta aqui é para o Luciano. Quais entidades atuam em Goiás e em quais áreas? Obrigado, Henrique. Obrigado pela pergunta. A pergunta é de quem? A pergunta é da Marielle Mariottoni também. Oi, Marielle Ismael Antônio. Obrigado pela pergunta. Bom, é uma pergunta um pouco ampla, né? Quais entidades? Mas quais entidades de qual segmento, né? Existem algumas iniciativas no Estado para tratar de segmentos específicos. Por exemplo, as entidades... Hoje existe um movimento bem consolidado no Estado para tratar sobre a questão dos migrantes internacionais, que é a Pastoral do Migrante, existe aqui no Estado de Goiás, prestando assessoria e amparo para os migrantes que vêm em condição de refúgio, de vulnerabilidade socioeconômica. Essa pastoral, ela é um esforço conjunto de diversas entidades religiosas que prestam esse tipo de amparo a esses sujeitos, isso dentro do contexto de migração. Agora, talvez, se vocês gostariam de saber de algum outro ponto em específico, eu fico à disposição para poder responder. Muito obrigado. Outra pergunta aqui que surgiu é da Daniele Siqueira. A pergunta é para a Thaís. Como o Escritório de Assuntos Internacionais lidou com as tensões políticas no governo Bolsonaro com a China durante a pandemia? Como tensões políticas do governo federal com outros países afetam o trabalho de vocês? Sim, ótima pergunta, né? Muito obrigada, inclusive, por ela. Essa é uma curiosidade, um desafio também, né, para nós. Mas, como eu havia dito, né, principalmente devido a essa relação próxima, que nós já temos bem consolidada com as embaixadas, né, aqui acreditadas em Brasília, isso facilitou a nossa relação nesse contexto, né. Então, a gente conseguiu separar, né, já em diálogo direto com a embaixada, o nível federal do nível estadual, né? A gente sabe que um influencia no outro, claramente, né? Mas houve essa separação, tanto que, como eu mencionei brevemente, né, na apresentação, a embaixada da China, nessa última semana, né, fez doação de um alto montante de EPIs para o nosso estado. Desenvolvemos, né, videoconferências direto com cidades chinesas, né, que passaram pela crise, como Wuhan, onde surgiu, né, o novo coronavírus, e podemos, né, assim,
estabelecer esse diálogo mais próximo, o que nos auxiliou, né? Então, isso mostra também, né, até em questão da questão da paradiplomacia que a gente vinha falando aqui, que muitos outros países e até outras, né, e outras cidades internacionais, elas já fazem esse diálogo direto entre os estados, né? Então, por exemplo, às vezes um diálogo não está tão alavancado, né, e propício na área federal, mas nem por isso o diálogo com o estado, né, com os entes subnacionais, ele é encerrado. E nesse caso, né, de Brasília, acho que a gente tem um ótimo exemplo disso, né? Acho que mostra perfeitamente o que a gente percebe da importância da atuação, né, dos estados também, diretamente nas relações internacionais, pois as relações internacionais elas influenciam diretamente, né, nos estados, né, que é onde a gente consegue localizar agendas internacionais, onde a gente vai desenvolver as políticas públicas, né, de forma mais próxima da população desses estados. Então, assim, a gente conseguiu lidar bem, né, com essa questão, principalmente devido a essa proximidade das relações que o escritório, né, o governo do Distrito Federal, tem com os organismos internacionais e as entidades, né, diplomáticas acreditadas aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Outra pergunta aqui, agora essa é para os três palestrantes. Do Rodrigo Ramiro. Quais as iniciativas dos estados/municípios em relação aos ODS, uma vez que a Agenda 2030 prevê explicitamente a adaptação das metas e governança local? Vamos começar pela ordem, então, dos apresentados? Agradeço muito a pergunta. Bom, nós sabemos, né, que em 2015 houve a Agenda 2030, já era pronunciada a urgência, né, de lidarmos com os 17 itens, né, para esse desenvolvimento. Porém, com a entrada da pandemia, houve uma reformulação dela, justamente por conta da urgência ao qual foi apresentada a renovar aí, né, até novas ideias sobre a própria agenda. Eu lembro que aconteceu em 22 de setembro, agora, um evento organizado pela CAL, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, juntamente com a FACISC, que é a Federação e Associação, né, dos Empresariados, das empresas aí do estado de Santa Catarina, um webinário, que era a ODS Brasil, sobre a região centro-oeste, por exemplo, né, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e o estado de Goiás. Esse encontro online, ele fez parte justamente de nós falarmos uma série de atividades, né, tradicionais aí da campanha de setembro, intitulada ODS na Prática, e em comemoração à data, a adesão brasileira aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No âmbito do Mato Grosso do Sul, o nosso governo do estado vem tratando, por exemplo, reformulando as torneiras das escolas, aí tendo, então, a gente está aí, como é que eu posso dizer, 30%, né, a menos está vindo do consumo de água dessas escolas. Também foi uma regulamentação colocada nas escolas particulares, também as privadas. E uma das coisas que veio muito à voga no estado do Mato Grosso do Sul foi, infelizmente, as queimadas do Pantanal, né? A maior parte do Pantanal, ela se encontra aqui no Mato Grosso do Sul. E eu percebi pelas notícias, infelizmente, né, a falta de conhecimento sobre a sazonalidade dessas queimadas, porque isso é muito comum e acontece todos os anos, exatamente da mesma forma como aconteceu, até pior. Essa não foi uma das piores que nós tivemos. Eu achei interessante o tamanho da repercussão que aconteceu. O estado do Mato Grosso do Sul fez, então, uma força-tarefa de recrutar aí os bombeiros dos estados de Santa Catarina e Paraná, os mais próximos, que estavam à disposição para nos atender justamente para poder fazer a contenção dessas queimadas. Quem faz essas queimadas são principalmente os próprios fazendeiros, né, que resolvem aí melhorar a sua lavoura de forma mais econômica, atacando fogo e projetando, então, todo o seu gado o mais rápido possível, o afastamento do fogo. Horas, pois,
acontece, infelizmente, de não acontecer da forma como se prevê, né, a linha de queimada para a linha que não se queima. E aconteceu de muitos animais, né, silvestres, serem queimados. Muitos deles foram resgatados. Para vocês terem uma ideia, eles eram resgatados de helicóptero. Cada subida, cada voo de helicóptero era o custo de mais de R$25 mil de combustível, cada subida. E todos esses animais foram tratados pelo CRAS, aqui do Mato Grosso do Sul, com fatores de crescimento de célula-tronco animal, ou seja, os animais estavam tendo recuperação de 5 a 10 dias de queimaduras de até 3º grau. Então tem sido incrível, né, o fomento aí da própria classe de veterinária e a tecnologia brasileira nossa, que foi empregada, dada a ocasião aí da extensão do problema. Bom, obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Bom, no estado de Goiás, veja, o próprio cenário do Centro-Oeste, ele não foge muito a uma questão central, que é os períodos de queimada dentro dessa época afetam, né, o solo, o campo, mas no tocante às ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqui no estado de Goiás foi criado em julho de 2018, foi criada uma comissão estadual para tratar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito regional. Apesar dessa iniciativa do poder público, né, de reunir uma comissão que trate para elaborar um plano de ação, implementar ações que sejam consoantes à Agenda 2030, envolvendo os órgãos públicos do Estado e a força do poder público tentando uma intersecção junto à sociedade civil, se a gente faz uma investigação um pouco mais extensa, a gente percebe que essa iniciativa do poder público, ela atende muito ao interesse de agenda internacional para estreitamento da própria agenda aos interesses dos fóruns internacionais ambientais. É um aspecto positivo, mas ele tem também uma natureza de incipiência, ao passo que a gente não consegue enxergar com tanta facilidade as aplicações práticas dessas iniciativas, ou pelo menos, porque as iniciativas elas são muito tímidas. Então, a sociedade civil, por meio de ONGs, por meio de entidades privadas, elas conseguem fazer um pouco mais, conseguem certamente mais ações de impacto local, consonantes às ODS, do que o próprio poder público. Veja, agora, por exemplo, para as eleições de 2020, os candidatos têm na sua agenda, né, principalmente os candidatos da capital do estado, eles têm na sua agenda o discurso, né, da Agenda 2030, de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, só que o discurso ele não encontra muita substância na prática. Por quê? Porque há outros interesses. Se a gente pega o cenário das intersecções das relações paradiplomáticas ou com relacionamento exterior, dentro dos diversos agentes e atores que existem dentro de um município ou de um estado, a gente percebe que existem, a questão ela é um pouco mais densa, existe um lobbying que é interessante, que pode vir a ser interessante, mas ele também pode ir de encontro a alguns interesses. Então, assim, no resumo, no Estado ainda é uma questão incipiente, está na agenda do poder público, está no discurso dos agentes públicos, mas as ações, de fato, a gente não consegue enxergar um critério palpável, a gente não consegue enxergar ainda materialização desse discurso na agenda do Estado como um todo. Bom, cheguei até a mencionar, né, um pouquinho da Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável, na minha apresentação. E aqui no Distrito Federal, esse diálogo ele é bastante presente, né? Como o governo, né, aderiu formalmente à agenda por meio de decreto,
criando-se assim, né, a Comissão Distrital para os ODSs, dentro do nosso estado, sabe-se da existência, né, da Agenda 2030 e da sua importância, bem como dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E exemplo de algumas ações práticas, né, do que foi feito já aqui no âmbito do GDF. Foi feito um mapeamento, né, dos projetos, dos objetivos estratégicos do nosso governo, e com isso, um espelhamento aos indicadores que compõem, né, as metas e os objetivos desses ODS. Como a gente sabe, né, nós temos objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí, dentro desses objetivos de cada um, né, dos 17 ODS, nós temos as submetas, e aí a gente já tem mais de 200 metas, então é uma agenda bastante ampla. E dentro dessas metas, nós temos os indicadores. Os indicadores que servem justamente para aferir, né, como que está ocorrendo essa localização dos ODS nos estados. E levando-se também em consideração, né, como é colocado pela Agenda 2030, a gente tem os indicadores que são a inspiração global, mas também a ideia é que tenha os indicadores federais e que isso vá também para um nível cada vez mais local. Então, que existam esses indicadores também estaduais, né, no nosso caso, distritais. E o que acontece? Além de haver essa instância institucional, né, favorável à implementação da Agenda 2030 no Distrito Federal, nós temos ações também específicas do Escritório de Assuntos Internacionais, da Comissão Distrital, né, e de algumas outras áreas do governo que trabalham com a temática. Então, nesse período de pandemia, o Escritório de Assuntos Internacionais, né, tendo em vista essa sua preocupação em aplicar suas ações alinhadas a agendas que estão sendo debatidas, né, no contexto externo, também localmente. Então, o que foi lançado e que, inclusive, é um ótimo exemplo para que todos possam ter mais claro, né, como localizar essa agenda nos estados, há uma publicação, ela tá inclusive disponível no site do escritório, né, oficial, que é Escritório Internacional, é muito fácil de procurar. E nessa publicação, foi uma publicação bastante extensa, né, um material que a equipe do escritório se dedicou ao longo aí desses últimos meses, e ela exemplifica, né, como fazer esse diálogo entre a ação local, que, né, junto a várias medidas tomadas pelo nosso governo durante a pandemia, com as metas, né, como enxergar, né, também esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis que são indivisíveis e complementares, né? Então, a gente entende muito a Agenda 2030 como um conjunto de diretrizes para as quais nós vamos olhar quando formos elaborar alguma política, né? Alguma política pública, algum projeto. Então, a Agenda 2030, ela tem bastante esse papel de conscientização, né, sobre quais aspectos olhar, né? Quais aspectos o Estado deve ter em mente quando for implementar algum projeto, alguma iniciativa. Além disso, no âmbito do escritório, né, de assuntos internacionais, há algum tempo atrás, foi desenvolvido junto à sociedade civil, e aí, pegando esse gancho com a nossa área de educação, oficinas para a implementação dos ODS no Distrito Federal. Então, o que a gente percebe? Primeiro, é muito importante, nós que já fazemos parte desse debate, né, compomos a área internacional, principalmente vindo também do meio acadêmico, que tem tratado bastante, né, sobre a Agenda 2030, nós já conhecemos essa temática, né, ela já é muito comum, né, ouvirmos em reuniões, acompanharmos noticiários de organismos internacionais, mas a gente vê que é importante também fomentar esse debate e explicar, né, o que é essa Agenda 2030, né, o que significam os ODS também para os servidores públicos e para a sociedade civil em geral, né. Então, promover também essa conscientização sobre os valores que trazem a agenda, que é tão importante, né, nunca antes na história das relações internacionais a gente teve uma agenda tão ampla, consensuada entre os países das Nações Unidas, né, então isso já é um grande avanço, até mesmo porque a gente trata de questões que a gente sabe que são bastante, vamos dizer, sensíveis, né, a variar de país para país, e
ela foi firmada, né? Então, só de ter esses valores já é um grande avanço. Então, como a gente promove essa discussão também nos nossos âmbitos locais. E aí, além disso, né, anualmente acontece a Global Week, né, para a promoção dos ODS. Esse ano, inclusive, ela foi bastante extensa, né, com a atuação de distintos organismos internacionais nessa semana, que é internacional. E o GDF também busca participar sempre desses debates, desses eventos promocionais sobre a Agenda 2030. E para nós, né, é muito presente a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também devido à nossa extrema proximidade com os organismos internacionais que estão presentes aqui em Brasília. Então, em reuniões com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD Brasil, com a Unesco e outras entidades, né, internacionais que estão presentes aqui na nossa cidade, sempre esse debate vem à tona, né? Os projetos de localização desses organismos são exemplificados e nós conseguimos desenvolver ações locais em parceria com eles, né? Até mesmo porque isso a gente percebe que unindo esforços e por meio de parcerias, que é o tão, né, importante ODS 17, a gente consegue implementar ações que são mais direcionadas e efetivas, né, no nosso contexto local. Então, outro exemplo, né, que surgiu de uma parceria, que foi inclusive com o organismo internacional, foi capacitação para os próprios servidores do Distrito Federal, né, sobre a Agenda 2030, sobre os ODS, né, fazendo com que tenhamos em mente qual a ligação, né, no que impacta uma agenda internacional com o meu trabalho aqui no âmbito do governo, né, local. Então, esses são alguns exemplos, mas eu deixo a dica para assim, para quem gosta dessa temática, né, estuda também a Agenda 2030, que dê uma olhadinha na nossa publicação, porque lá a gente tem vários exemplos, principalmente no contexto da pandemia, e eles estão ligados diretamente aos ODS, a gente explica um pouquinho mais, a gente fala como que se deu o advento desses ODS no nosso estado. Então, o documento está bem didático e também está na língua inglesa, né? Caso alguém prefira, e ele também pode ser compartilhado, disseminado, enfim. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Charmane, do Luciano, da Thaís, por trazer essas visões diferentes da região Centro-Oeste. Eu fiquei muito feliz e entusiasmado com o desenvolvimento dessa mesa. Gostaria de agradecer também a presença de todo o público, do compartilhamento da manhã de cada um aqui com o FONAPA. Fiquem ligadinhos aqui, porque a gente vai para um breve intervalo e aí vai iniciar a próxima mesa, que é a agenda e as perspectivas internacionais da região Nordeste. Então, fique aqui com a gente tem uma manhã e uma tarde maravilhosa. Muito obrigado, gente. Obrigada.